Êxodo 2:1 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Até aqui. Deus amado, a expressão da experiência desta mãe ainda fala bem alto aos nossos corações até o dia de hoje. E hoje, ó Deus, estamos reunidos aqui como família, como povo de Deus, é porque o nascimento deste menino teve a ver com a formação e com a libertação de um povo no qual espiritualmente nós descendemos dele, o povo de Israel. Por isso, Pai, fala conosco através da ministração da Tua palavra. Prepara-nos, ó Deus, para a ministração da ceia e para celebrarmos junto às nossas famílias no dia de hoje, o Dia das Mães, Senhor. Que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero falar nesta manhã das mães como instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Eu quero falar da figura da mãe não só como aquela que gerou, como a progenitora, mas eu quero falar da mãe como aquela que indica o caminho, como aquela que prepara as circunstâncias que vão determinar a vida desse menino, dessa menina, que como mãe ela recebeu das mãos do Senhor. Deus deu às mulheres um dom especial, e não é somente o dom de gerar, de gestar, não, um dom que vai além desse dom, o dom de influenciar nações, povos e até mesmo o mundo inteiro, através do nascimento de uma criança. Mesmo diante de lutas, mesmo diante de coisas difíceis, de incertezas, as mães elas podem mudar a história de uma nação, como aconteceu aqui com o nascimento de Moisés. As mães podem mudar o rumo da humanidade inteira, como aconteceu no nascimento de Jesus. Nós vamos hoje percorrer a palavra de Deus e entender que, como mãe querida, você tem um projeto que você recebeu de Deus. Você não sabe o que os seus filhos vão fazer daqui a 10 anos, 20 anos, você não tem noção. Você não sabe quem eles serão, onde eles estarão, que cargo eles ocuparão, que posição vão estar ocupando, mas Deus sabe, o Senhor sabe. Às vezes você, quando olha para o seu filho, para a sua filha, você vê aquele eterno menino, aquela eterna menina, né? Porque para a mamãe não tem esse negócio de filho que cresceu, né?
Olha, está sempre minha menina, meu menino, meu filho, minha filha. Mas mãe, eu cresci. Olha, eu me lembro quando eu estava trocando as suas fraldas, né? Eu me lembro quando escutei o seu primeiro choro. Então, queridos, a mãe, ela não tem muita noção daquilo que pode acontecer lá na frente, mas com certeza aquilo que ela faz hoje determina o que vai acontecer lá na frente. Sobre a mãe de Moisés, o texto não revela nem o seu nome. Sobre a mãe de Moisés, o texto apenas diz que ela era uma descendente da casa de Levi, da tribo de Levi. Diz que ela casou-se também com um homem que era da casa de Levi. Os levitas eram responsáveis por toda a parte espiritual da vida do povo de Israel. Era aquela tribo que se dedicava às coisas do Senhor. Dali sairiam os sacerdotes, os músicos da casa do Senhor. Dali sairiam os homens que estariam dedicados integralmente à obra de Deus, da tribo de Levi. E o texto não se coloca nem no detalhe de dizer assim: o nome desse homem era fulano, o nome dessa mulher era fulana. Não se preocupa com isso, mas apenas dizer que de uma mulher do povo hebreu, do povo de Israel, de uma mulher simples, de uma mulher anônima, nasceu aquele que seria o grande condutor da liberdade dessa nação. E até mesmo nos falando de maneira simbólica sobre o trabalho que Jesus faria anos depois. Moisés conduziu o povo de Israel por meio do deserto à terra prometida, assim como o Senhor Jesus hoje nos conduz à terra que mana leite e mel, e que não é nessa terra, mas a nova Jerusalém, a nova Canaã, como a palavra de Deus fala, que é essa terra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A mãe de Moisés, ela o concebeu e deu à luz em tempos muito difíceis. Havia em Israel uma situação, no Egito, entre o povo de Israel, uma situação muito complicada. Faraó começou a ficar preocupado, porque o povo de Israel estava se multiplicando, os hebreus estavam se multiplicando em quantidade inesperada, e ele pensou: esse povo está ficando maior e mais forte do que nós. Então ele deu uma ordem para que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem aquele povo, porque preocupava-lhes o seguinte: eles estão crescendo como povo e eles podem se preparar para a guerra. Então, se nós controlarmos o nascimento dos meninos, nós vamos evitar que esse povo se multiplique. Mas por providência divina, as parteiras não cumpriram a ordem de Faraó, e os meninos continuavam nascendo e vivendo. E por isso, o Moisés, depois de 3 meses que a sua mãe o guardou, porque não tinha mais, imagina esconder uma criança, uma criança com 3 meses, que chora, que de madrugada, tem uma criança chorando, é na casa de quem? Aí vai lá ver um menino, e aí havia uma ordem para que esses meninos morressem. Queridos, Moisés nasceu num tempo difícil, assim como os nossos filhos hoje nascem às vezes em tempos difíceis. Há algumas mamães aqui que, quando concebem e recebem os seus filhos, ficam pensando: meu Deus, se o mundo já está como está, como será daqui mais 15 anos, daqui mais 20 anos, quando meu filho ou minha filha se tornar um adulto? O que eles vão ver? E às vezes o coração da mãe fica apreensivo: Senhor, como é que vai ser daqui a um tempo mais, se a coisa já está como está, se a coisa está caminhando para dias cada vez piores? Mamãe, não fique preocupada, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, assim como cuidou da vida de Moisés. A mãe de Moisés teve que tomar uma decisão difícil, para que ele não morresse. Você imagina a situação dessa mulher: ter que preparar um cesto, calafetar ele com betume, nada mais era do que um piche, que brotava da terra, lá na terra do Egito, e pegou e calafetou e untou por dentro, por fora, não entrava água, e ali ela deve ter colocado um pouco de palha, uns panozinhos, cobriu e colocou lá no carriçal. Eu tive lá, queridos, no Egito,
e a gente navegou por um bom trecho ali do rio Nilo, onde eles fizeram assim um museu a céu aberto, né, da história do Egito, ali no rio Nilo. E eu vi esses carriçais, né? Eu vi essas plantas que tem assim na beira do rio, que são as plantas que fazem o papiro. Elas são cortadas bem em fatias fininhas, prensadas, e dali dá origem àquele papel que os egípcios usavam na época como papiro. Então é muito comum, né? Se alguma coisa for boiando ali, vai ficar encalhada naqueles papiros, não tem como descer. E eu fico imaginando a mãe do menino, coração tão cortado, né? Que ela lançou o seu filho ali e ela não pôde nem ficar para olhar. Ela disse: meu Deus, eu não posso nem ver, porque se eu ver, eu vou gritar, eu vou denunciar que aquele é o meu filho, né? Então ela saiu de perto, mas sua irmã, a irmã de Moisés, a sua filha mais velha, chamada Miriam, ela ficou olhando de longe, como que dizendo: o que vai acontecer? Eu vou seguir o meu irmãozinho com os meus olhos para saber o que vai acontecer. Queridos, ter um filho hoje é lançá-lo no carriçal da vida. Ter um filho hoje é lançá-lo no rio das incertezas, é lançá-lo nas situações em que você não vai poder estar perto o tempo todo. Por isso, quando a gente ora aqui apresentando os pequeninos ao Senhor, nossos bebês, tá? A gente diz: Senhor, quando os olhos dos pais, da mãe e do pai, não estiverem sobre essa criança, os seus olhos certamente estarão guardando, livrando, protegendo de todo mal. E ali naquele momento, tenho certeza que a mãe de Moisés estava orando por ele, dizendo: Deus, não permita que nada de mal aconteça ao meu filho. Queridos, é lançar realmente nas águas desse rio e confiar que o Senhor estará dando a provisão, o Senhor estará dando o livramento. E se você como mãe está preocupada com isso, saiba que nessa manhã o Senhor te consola, o Senhor te diz: confia em mim, porque assim como a vida de Moisés foi poupada, eu vou abençoar e vou poupar a vida do seu filho e da sua filha. Ela não podia nem olhar, queridos, ela não podia nem olhar. Quando as mães estão dispostas, né, a abrir mão dos seus filhos, para que nele seja feita a vontade de Deus, sempre acontece um milagre. Mamãe, deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus na vida do seu filho, porque o milagre de Deus vai acontecer. Quando você disser assim: mas agora não tem jeito, Deus sempre faz um milagre. No versículo 5 diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem, queridos? Quem que ela chamou? A própria mãe do menino. Mãe, quando você confia no Senhor, quando você passa a esperança que Deus colocou no teu coração para os teus filhos, saiba que Deus vai providenciar tudo o que eles precisam. Deus vai guardar. Aqui diz o texto, né? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, amor, pagar-te-ei teu salário. Que coisa maravilhosa, né, querido? A própria mãe recebeu salário para cuidar do filho, né? A mulher tomou o menino e o criou. Ou seja, a providência divina é que a própria filha de Faraó pagou a própria mãe, né? Mas é necessário nós entendermos que foi uma atitude de fé daquela mãe lançar aquele menino naquele cesto, boiando num rio, que podia ter acontecido várias coisas com ele, mas ela confiou de que o Senhor estaria guardando. E sendo o menino já grande, ou seja, o menino cresceu com ela, na companhia dela, trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Eu acredito que essa foi uma parte muito difícil dessa história, né? Mas eu quero dizer a você, mamãe, que você não cria os seus filhos para você.
Você cria os seus filhos para eles seguirem o seu caminho, e quando eles forem grandes, eles vão fazer grandes coisas com aquilo que você ensinou para eles. A mãe que às vezes o filho está chegando na idade, né, de tomar o seu caminho, se tornou um homem, se tornou uma mulher, e ela quer ficar controlando tudo, né? Quer controlar a cada detalhe da vida desse rapagão, né? Dessa moçona enorme. Querido, não é assim, né? Mamãe, confia, deixa que Deus vai fazer o melhor. Ah, mas se eu puder estar ali, às vezes é bom a mamãe não estar tão perto, né? Às vezes é bom a mamãe deixar que Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Eu estava conversando uns dias atrás aqui, algumas irmãs que trabalham conosco, né? E aquele desejo, né? Não, mas eu quero estar perto, eu quero saber, eu quero conviver e tal, e às vezes atrapalha, né? Eu fico pensando a vontade que dava, né, na mãe de Moisés de estar ao lado dele, mas ela, não, agora chegou o momento, Deus me permitiu ficar com ele até agora, por um milagre ele foi devolvido a mim, mas agora ele vai ser criado, vai ser cuidado, vai receber educação que ele vai receber lá no palácio de Faraó. E tudo aquilo, queridos, era projeto de Deus. Moisés precisava conhecer a mente de Faraó, a estrutura do Egito. Moisés precisava saber tudo que ele sabia, falar a língua dos egípcios, ser educado e preparado, porque ele foi preparado por Deus para ser um grande líder. E um grande líder precisa de ter uma visão global das coisas, visão essa que Moisés não teria se ele permanecesse apenas lá em Gósen, onde a sua família habitava. Então ele conheceu a pobreza de Gósen, e ele conheceu a riqueza do palácio, e um dia ele deu de mão toda aquela riqueza. Um dia ele deixou tudo aquilo de lado, porque ele sabia que Deus tinha um propósito maior na sua vida. A mãe de Moisés, ela não tinha a menor ideia, não passava na cabeça dela, sabe? Não tinha noção do que seria daquele menino e de como Deus iria usá-lo. O mesmo acontece com as mães hoje. Você não tem noção. Você está criando seus filhos, mas você não sabe quem eles vão ser. Você não tem noção da liderança que eles podem ocupar, dos lugares que eles vão estar, com quem eles vão trabalhar, a quem eles vão influenciar, sobre que circunstâncias vão acontecer as coisas mais difíceis da sua vida. Você não tem noção de nada disso. Mas eu vou dizer uma coisa para cada mamãe hoje aqui: ouça a voz do Senhor a respeito dos seus filhos. Ouça a voz do Senhor e não as vozes deste mundo. Deixa Deus falar através da palavra, através das experiências que você está adquirindo. A segunda coisa, depois de ouvir a voz de Deus, ore para que a vontade do Senhor se cumpra na vida dos seus filhos. Eu posso dizer a cada mamãe aqui: não tem oração mais poderosa na face da terra do que a oração de mãe. Não tem. Eu estava conversando essa semana com a irmã Maria José, esposa do pastor Ademir, e ela dirige aqui em São Gonçalo o trabalho das Déboras, né? Espalhados aí pelo Brasil inteiro, tem mães que estão orando pelos seus filhos. E o trabalho das Déboras é justamente conscientizar as mães de que elas devem orar pelos seus filhos. E conversando com ela, ela estava falando sobre como Deus tem despertado, né, as mães no Brasil, porque o nome do trabalho é Desperta Débora, né? Despertado as mães para esse trabalho de oração, porque eu tenho certeza que foi a oração, a intercessão da mãe de Moisés que providenciou todo aquele milagre para que ele não só fosse poupado, mas para que ele fosse preparado para ser o homem que ele se tornou na vida do povo de Israel. Além de vocês ouvirem a voz do Senhor, mães, além de vocês orarem pelos seus filhos, vocês devem também ensiná-los a fazer a vontade do Senhor através do seu próprio testemunho. Eu tenho certeza que cada um aqui, por mais idoso que seja, se teve oportunidade de conviver com a sua mãe quando criança, você se lembra de coisas da sua tenra idade.
Você se lembra de fatos, você se lembra de circunstâncias, você se lembra de testemunhos que você recebeu, que lhe foram legados pela sua mãe. Não importa se você tem idade já avançada, porque isso nunca se apaga da mente de quem recebe isso da sua própria mãe. Então, mães, ouçam a voz do Senhor, orem pelos seus filhos e deem testemunho a eles daquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas. As suas atitudes falam muito mais alto do que palavras. As suas atitudes, elas vão mais alto e mais longe do que você pode imaginar. Não tenham medo do futuro, pois o Senhor os guiará e os guardará, os livrará de todo mal. E mesmo depois que eles crescerem e se acharem independentes, né? Porque tem essa história, né? O filho cresce, né? A filha cresce, começa, né? Já na tenra idade, está ainda adolescente, mas já começa a se achar dono do seu próprio nariz, né? Saber, não, deixa a mãe, que eu sei que eu faço, deixa a mãe que eu sei, às vezes não sabe de nada, é uma criança, né? Não tem noção nenhuma do perigo que está diante de si, e muitas vezes corre perigos e riscos totalmente desnecessários, mas é aquela coisa da independência, né? Você como mãe às vezes tem que conviver com isso e dizer: Deus, eu sei que meu filho, minha filha ainda não está preparado para a vida, mas eu tenho certeza que a tua mão está fazendo esse trabalho no seu coração. As mães não são proprietárias de filho, elas são instrumentos nas mãos de Deus, assim como também foi Ana, mãe de um homem que estaria influenciando tremendamente a vida do povo de Israel, o profeta e sacerdote Samuel. Em 1 Samuel, se você está em Êxodo, você vai algumas páginas à frente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Diz assim o texto: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aqui. Ana era estéril, e ela sentia-se profundamente triste, porque não podia dar ao seu marido um filho. E naqueles dias, queridos, era costume o homem ter mais de uma esposa. E havia uma situação na vida de Ana que, por mais que Eucana, seu marido, né, ele dissesse: querida, eu te dou tudo que você quer, e realmente Ana era sua esposa predileta, mas ela chorava, porque ela era rivalizada, né, por uma das esposas de Eucana, e essa sempre dizia para ela: você não tem jeito, seu ventre não vai gerar nada, você nasceu para ser uma mulher sem filhos e tal. Imagina aquela situação de Ana, né? Então, numa dessas vezes em que o seu marido Eucana foi ao templo para adorar ao Senhor, anualmente todo judeu iria em Jerusalém para buscar a presença de Deus e oferecer sacrifício. O que aconteceu? Ana já não aguentava mais, ela estava ali dizendo: Deus, eu quero um filho, mas se tu me deres esse filho, eu vou devolvê-lo a ti todos os dias da sua vida. Ana estava disposta a abrir mão desse filho, para que o mesmo servisse ao Senhor todos os seus dias. Há muitas mães que às vezes querem algo de Deus, mas não estão dispostas a abrir mão de coisa alguma. Eu quero dizer, queridos, que para que a gente tenha a nossa vida realmente nas mãos de Deus,
e receba milagres de Deus, nós temos que estar prontos para entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele nos dá. Por isso foi que Jó não entrou em depressão, porque ele entendeu o seguinte: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com o coração em pedaços, Ana manteve a sua palavra com Deus. Em 1 Samuel capítulo 1, no versículo de número 21, olha o que o texto diz. 1 Samuel 1, 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficará para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos e um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou na casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Até aqui, queridos, uma história de perda, né? Uma mãe que recebe e que depois ela entrega nas mãos do Senhor o seu próprio filho. Samuel se tornaria um ícone na vida do povo de Israel. Samuel se tornaria um homem de projeção na vida de todo aquele povo, como um sacerdote, sabe, de primeira linhagem, como um homem de Deus sério, como um homem que ouviu a voz de Deus e repassou essa voz com fidelidade ao povo de Israel. Mas isso só aconteceu, queridos, porque uma mãe abriu mão. Isso só aconteceu porque o milagre aconteceu através da oração dessa mãe, que não podia gerar filhos. Mas eu quero dizer para cada mãe que está hoje aqui, e para cada crente que está hoje aqui, eu quero dizer que quando você coloca alguma coisa nas mãos de Deus e abre mão, seja do filho, da filha ou de qualquer coisa de valor na sua vida, você nunca vai ficar no prejuízo. Sabe por quê? Porque Deus vai abençoar vidas com aquilo que você colocar em suas mãos, e Deus também vai abençoar a sua vida também. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, o texto diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Que coisa maravilhosa, né? Ele foi sacerdote desde menino, ele já vestia uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando o seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Ou seja, o menino estava crescendo, né? Todo ano ela levava uma túnica nova, e cada ano que ela voltava a túnica estava curta de novo, né? O menino estava crescendo, né? Ali abençoava a Eucana, a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, né? Aliás, Eli, né, que era o sacerdote daquela época, abençoava Eucana, marido de Ana, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A mulher que era estéril teve o primeiro filho, e agora teve mais 5, né? Ou seja, Deus multiplicou por 5 aquilo que Ana colocou nas mãos do Senhor. Ou seja, por mais que você dedique aquilo que você mais ama ao Senhor,
você nunca vai ficar no prejuízo, porque Deus vai estar te abençoando por isso. Eu costumo dizer uma coisa, que a gente nunca consegue ser mais abençoador do que Deus, né? Você abençoa com 10, Deus abençoa com 50. Você abençoa com 50, Deus abençoa com 500. E assim vai, né? Em tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, acontece essa multiplicação. E por último, eu quero falar sobre uma terceira mãe, a mãe mais especial dentre todas as mães, e que serve de exemplo para toda mãe hoje. Eu quero falar sobre Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 26, eu separei o testemunho dessas três mães para nós meditarmos nessa manhã sobre eles. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. O texto diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Entretanto, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e este conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Guarda esse versículo no teu coração para sempre. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. O anjo chamou a Maria de muito favorecida, alguém muito especial, alguém que foi escolhida por Deus para ser uma mãe especial, para gerar um filho muito especial, para ter uma experiência que não se igualaria a nenhuma outra experiência de mulher na face da terra, porque até hoje nenhuma mulher viu-se grávida pelo Espírito de Deus. Somente Maria. Maria mostrou-se preocupada, pois ela não havia tido ainda relação com homem algum. Ela mesma disse: eu não tenho relação com homem algum, eu não conheci homem nenhum na sua intimidade, nem na minha intimidade. Como que eu vou ter um filho? E é muitas vezes como algumas mães se encontram, né? Quando estão grávidas, quando estão gestando uma criança, vem aquela coisa da preocupação, né? Como é que vai ser esse menino, essa menina, não sei ainda o sexo, né? E será que eu vou dar conta de ser uma boa mãe? Será que o meu casamento vai subsistir? Será que esse menino, essa menina vai ser criado, né, pelo pai e pela mãe? Será que a nossa família vai subsistir às intempéries dessa vida, né? Será que não vai faltar alguma coisa? Será que nós vamos dar tudo aquilo que ele ou que ela precisa? E existe uma série de coisas que às vezes inquietam uma mãe. Mas Maria estava inquieta porque ela sabia que aquele menino não era um menino somente seu, não era um menino somente dela e de José, mas era o Filho de Deus que estava sendo gerado no seu ventre. Mas mesmo assim, Maria colocou-se à disposição de Deus
para que ele cumprisse nela a sua vontade. Maria não olhou para as circunstâncias, nem olhou para aquilo que se descortinava diante dela, ela não olhou para as suas incertezas, ela pensou: meu Deus, será que meu marido vai me aceitar? Será que meu noivo vai me querer depois de saber que eu estou grávida? E se eu disser para ele que foi o Espírito Santo de Deus, será que ele vai entender isso? Queridos, você pode não imaginar, mas naqueles dias, Maria, por ter achado-se grávida, não do seu noivo, mas do Espírito Santo, ela corria risco de vida. Ela podia ter morrido, ela podia ter sido apedrejada por trair a um homem ao qual ela já estava desposada, prometida, separada. Mas mesmo assim ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Deus preparou o coração de Maria para que pudesse suportar o que estaria depois acontecendo com o seu próprio filho. Lucas capítulo 2, versículo 33. Se você virar a página, 2 páginas adiante, Lucas 2, 33. Diz assim: e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, disse para ela: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Você pode imaginar como é que ficou o coração de Maria? Quando Simeão, homem de Deus, que falou profeticamente tudo a respeito de Jesus, se você ler o texto, você vai ver isso. Ele se dirige à mãe e disse assim: você que é mãe, eu quero dar um recado de Deus para o teu coração. O que vai acontecer com esse menino vai traspassar a tua própria alma, como uma espada. Você vai ser ferida com o que vai acontecer com ele. Você vai passar por momentos difíceis com o que vai acontecer com ele. E naquele momento, queridos, a mãe do Senhor Jesus, ela podia sentir já aquela espada atravessando a sua própria alma. Mesmo diante de palavras maravilhosas como que foram proferidas pelos anjos e pelos pastores a respeito de Jesus, logo após o seu nascimento, Maria, como sua mãe, guardava essas palavras no coração, porque ela sabia que aquele menino não pertencia a ela. Ela sabia que aquele menino nasceu com uma missão difícil. Aí em Lucas, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim: e vendaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Quem? Os pastores falaram daquilo que o anjo falou com eles. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Tem coisa que só mãe sabe, tem coisa que só mãe sente, tem coisa que só mãe vê, tem coisa que só mãe percebe. Às vezes o pai não percebe. Talvez José estivesse ali preocupado, com o que dar de comer para aquele menino. Talvez José estivesse preocupado com aquela situação desconfortável na qual eles se encontravam. Eles estavam num lugar inóspito, num lugar que não era apropriado para uma criança nascer. Talvez a cabeça de José estivesse divagando por muitos sentimentos e pensamentos que um pai pensa no momento que recebe o seu primeiro filho. Mas a cabeça de Maria não. Ali estava uma mãe que estava ouvindo aquilo tudo
e estava considerando e meditando sobre cada uma daquelas palavras no seu coração. Daquele dia em diante, Maria estaria a todo momento se preparando para ter aquela espada traspassada na sua alma, assim como Simeão estaria falando dias depois, ao nascimento de Jesus. 8 dias depois, Simeão estaria profetizando algo que marcaria a vida e o coração de Maria. Eu quero dizer a cada mãe que está hoje aqui, às vezes há coisa acontecendo no seu coração que ninguém percebe, seu marido não percebe, seus outros filhos não percebem, seu vizinho, sua mãe, seu pai, seu parente, seu amigo não percebe, mas você como mãe percebe, e isso às vezes gera inquietações no seu coração. Eu quero dizer nesta manhã, que sejam quais forem essas inquietações, confia no Senhor, entrega nas mãos dele. Senhor, eu não posso dar conta disso, eu posso até perceber, alguma coisa não está bem. Você sabe quando a mãe olha nos olhos do filho, o filho fica tentando esconder alguma coisa, e a mãe diz assim: você não está bem. Mas o que houve, mãe? Você não está bem. Diz o que está acontecendo, né? É coisa que só mãe entende, só mãe sabe. E aqui nesta manhã, talvez hajam várias circunstâncias no coração de cada mãe. Há mães apreensivas por seus filhos, preocupadas por vários motivos, como a mãe de Moisés, né? Que lançou o seu menino lá num barquinho que tinha tudo para naufragar, né? Tinha tudo para dar errado. Ela estava preocupada, ela não pôde nem olhar, ela se ausentou, ela disse: não quero nem ver o que vai acontecer, porque senão eu vou gritar. Mas se você está assim hoje, saiba que o mesmo Deus que tomou nas mãos a vida de Moisés e fez dele um maior homem de Israel, é o Deus que vai estar guardando a vida do seu filho, da sua filha. Há mães que talvez hoje aqui estão se lembrando que perderam o seu filho ou a sua filha, e hoje sentirão a dor de não poder abraçá-lo ou abraçá-la. Mas lembra que Jesus também foi retirado de Maria precocemente. Lembra que também Maria teve que suportar a dor dessa ausência. Quando completou 1 ano, 2 anos, 3 anos daquele fato acontecido na cruz, depois que Jesus havia ressuscitado dos mortos, Maria continuava lembrando do seu filho, daquele que ela carregou no colo, amamentou, cuidou, viu crescer, daquele que brincava no quintal da sua casa, mas que ela viu morrer de maneira terrível na cruz do Calvário. Maria continuava lembrando, queridos. Deus não deu amnésia a Maria, não. Por isso Deus falou: uma espada vai traspassar a tua alma. Há mães que talvez nesse momento do Dia das Mães estejam longe dos seus filhos por diversos motivos. Talvez seu filho não está morando por perto, viajou, está em outro estado, ou quem sabe mora do lado da sua casa e está longe de você. Há mães que nesse Dia das Mães sentem o distanciamento de um filho. Você pode imaginar o que aconteceu com Ana, quando deixou Samuel, pequenino ainda, para servir de sacerdote lá no templo, e ela passava 1 ano inteiro sem ver o seu filho, e passava 1 ano inteiro tecendo uma nova túnica para ele, dizendo: como é que está o meu menino? Será que ele está maior? Se ele cresceu pouco, cresceu muito? Será que ele teve frio essa noite passada do inverno? Será que ele está com medo porque ele não está perto de mim? Ana teve que se acostumar a estar longe do seu filho e vê-lo apenas uma vez por ano. Talvez seja o mesmo sentimento que algumas mães estão enfrentando agora nesse Dia das Mães. Há mulheres que talvez ainda esperam uma oportunidade para se tornarem mãe. Eu tenho orado às vezes por algumas irmãs, né, que não conseguem engravidar,
Eu não faço isso corriqueiramente, só faço quando Deus fala, faz, aí eu faço. E quando o Senhor fala para fazer, Ele honra. Algumas irmãs no nosso meio adquiriram seu primeiro filho depois de uma oração que receberam na casa do Senhor. Talvez algumas irmãs aqui estejam querendo engravidar e ainda não conseguiram. Pois saiba que como Deus respondeu a oração de Ana, Ele responderá a tua oração também. E também aqui hoje filhos que sentem a dor de não terem mais a sua mãe por perto, de não poderem abraçá-la nesse dia. Para muitos o Dia das Mães é um dia alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre por saber que um dia você foi gerado no ventre de uma mulher e que isso se deu de maneira maravilhosamente. Davi falou de maneira assombrosamente maravilhosa: me teceste no ventre da minha mãe. Mas quando chega o Dia das Mães, talvez você não tenha mais como abraçá-la. Aí eu vou pedir que você se console com o consolo do Espírito Santo, o mesmo que eu tenho pedido também ao meu Deus, porque eu não tenho também minha mãe comigo. E o Senhor que consola, Ele vai guardar o seu coração com a memória e da esperança que o Senhor plantou no seu coração naqueles dias em que você conviveu com a sua mãe. Deus é maravilhoso. Em todas essas circunstâncias o Senhor está presente para consolar, para abençoar e para suprir cada uma das nossas necessidades. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, como Ele está presente hoje aqui nos elementos da ceia que nós vamos ministrar. Seja qual for a sua situação, o Senhor morreu na cruz para dizer para você que Ele quer te dar vida abundante e Ele quer te dar uma viva esperança. O Senhor nosso Deus, Ele quer abençoar a todas as mães e a todos os filhos, assim como Ele fez com a mãe de Moisés, assim como Ele fez com Ana, mãe do profeta Samuel, e assim como Ele fez com Maria, chamando-a de bem-aventurada. E cada mãe receba do Senhor hoje aquilo que Ele preparou para a sua vida. Fica preocupada não, querida, confia no Senhor. Ele é o mesmo que hoje guarda e abençoa as nossas vidas. E os filhos também a mesma coisa. O Jesus, nos seus últimos momentos na cruz, Ele, dirigindo-se a João, que era o discípulo mais novo dentre eles, disse: João, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, Ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, Jesus estava dizendo: João, cuida da minha mãe. Ele estava dizendo para Maria: Maria, Deus está cumprindo a sua vontade em mim, eu nasci para isso, mas João vai tomar o meu lugar. Você está recebendo um outro filho para você cuidar. Nós não sabemos dali em diante qual foi a história de Maria com João, mas com certeza ali naquele momento houve uma entrega do Senhor Jesus, da sua mãe a João, para dizendo cuide dela, e dizendo para a mãe: olha, eu estou partindo, mas a partir de hoje considera João como seu filho e cuida dele, porque ele também vai cuidar de você. A coisa mais maravilhosa que acontece, queridos, é que Deus dá a oportunidade da mulher que não tem filhos gerar filhos. Quando isso não acontece, uma mulher de Deus ainda pode adotar uma criança e ter esse mesmo amor por ela. Deus dá a oportunidade de substituição de algumas mães, através de alguém que você vai amar e considerar como uma verdadeira mãe na sua vida. E Deus também substitui filhos.
Não que sejam substituíveis, não é isso, mas é que de uma forma muito maravilhosa Deus nos consola a respeito do nascimento de um neto, de uma neta, e o Senhor parece devolver a você, mãe, aquilo que temporariamente Ele pediu de você. Eu tenho certeza que nessa manhã, no serviço da Santa Ceia, Deus vai comprovar isso, Deus vai confirmar isso em seu coração.